Você já ouviu falar em limiar de lactato? Ou em treino de tempo? Ou até viu esses termos no seu relógio esportivo? Para muitos, essas palavras podem parecer complexas, restritas a atletas de elite, mas a verdade é que entender o limiar de lactato pode ser fundamental para qualquer pessoa que quer treinar de forma muito mais inteligente e eficaz. Eu sou Hugo Cano, biomédico fisiologista do esporte pelo Comitê Olímpico, e vamos direto ao ponto. O que é o limiar de lactato? A definição mais simples é a intensidade de esforço em que a produção de lactato pelo nosso corpo começa a aumentar de forma mais rápida do que a sua remoção. Quando vamos um pouco mais a fundo para entender isso, precisamos falar de energia. Nosso corpo utiliza várias fontes de energia para gerar ATP, a moeda de energia das nossas células. Uma dessas fontes é o sistema glicolítico, que quebra a glicose, que vem do glicogênio muscular, nesse caso, para produzir energia. Como resultado desse processo, forma-se o lactato, que estamos discutindo. Em intensidades de exercícios leves, o corpo consegue remover esse lactato produzido de forma rápida, tão rápida quanto ele é produzido. Então, o lactato ele não é um vilão que causa a queimação, como muitos acham, nos músculos. Mas ainda assim, vejam, a acidez que sentimos é causada por outros íons, e não pelo lactato em si. Na verdade, o lactato é uma fonte de energia e até mesmo um sinalizador, que pode ser utilizado por outros tecidos do nosso corpo, como o coração e o cérebro. O problema começa quando a intensidade do exercício aumenta e a produção de lactato excede a capacidade do corpo de removê-lo. É nesse ponto que ele começa a se acumular no sangue. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu explico em detalhes isso. E aí, falando em limiar de lactato, ou seja, limiares são dois. O primeiro limiar, também chamado de limiar 1 ou limiar aeróbico, ocorre quando há um leve acúmulo de lactato acima dos níveis de repouso. Geralmente a gente observa em estudos de 2 a 2,5 milimol por litro e nesse ponto o corpo ainda está em estado de equilíbrio, conseguindo remover o lactato que é produzido. Já o segundo limiar, ou limiar de lactato, é o ponto de não retorno, onde a concentração de lactato no sangue começa a subir exponencialmente. A maioria dos estudos em fisiologia do esforço apontam esse limiar em torno de 4 milimol por litro. A transição entre esses limiares é crucial para o desempenho. Vejam, o primeiro limiar marca o ponto em que o metabolismo aeróbico, ou seja, a produção de energia com oxigênio, é dominante. A partir daí, o sistema glicolítico, quebra de glicose, começa a contribuir muito mais, de forma mais significativa, para a produção de energia, aumentando, consequentemente, a produção de lactato. O corpo ainda consegue lidar com esse lactato, mas já está operando num nível de intensidade mais elevado. Esse é o ponto que os fisiologistas chamam de domínio de intensidade moderado. Quando o exercício se intensifica ainda mais e a produção de lactato supera a capacidade do corpo de removê-lo, atingimos o segundo limiar. Este ponto é o que define o início de domínio de intensidade vigorosa, onde a performance é limitada pela incapacidade do corpo de manter o equilíbrio metabólico. E por isso que você não consegue sustentar uma intensidade acima do seu limiar de lactato por muito tempo. Ele representa o máximo de esforço que seu corpo consegue manter em um estado metabólico estável. Mas e a aplicação na prática, no treinamento? Então, porque o limiar de lactato, por que ele é tão importante? Por que ele é um dos principais métodos para definirmos essas zonas de treinamento e falarmos assim a mesma língua? Ele marca a transição entre as intensidades moderada e vigorosa, entre o metabolismo aeróbico dominante e entre o metabolismo anaeróbico, que também na segunda fase é dominante. Então, em outras palavras, ele é o seu limite de esforço sustentável. A boa notícia é que você pode treinar para aumentar o seu limiar de lactato, o que te permitirá correr ou pedalar mais rápido, por mais tempo, antes que a fadiga se instale. Na prática, isso significa que a sua curva de desempenho vai se mover para a direita no gráfico, ou seja, você vai conseguir manter velocidades mais altas com a mesma concentração desse lactato no seu sangue. E para aprimorar esse limiar, a estratégia de treino mais eficaz é aquela que consegue estimular adaptações fisiológicas de forma muito mais precisa.
Portanto, o foco principal é aumentar a capacidade do seu corpo de limpar esse lactato do sangue e, ao mesmo tempo, melhorar a sua capacidade aeróbica. Um dos principais objetivos é aumentar o volume de mitocôndrias, que são conhecidas como usinas de energia das células musculares. Outro também, aprimorar e melhorar a densidade dos capilares, que são pequenos vasos sanguíneos que levam oxigênio para os músculos e também tem participação na remoção de subprodutos metabólicos. Tal combinação permite que seu corpo produza mais energia de forma aeróbica em intensidades mais altas, atrasando aí a necessidade de recorrer ao metabolismo anaeróbico tão cedo, uma prova de bom condicionamento. Isso nos leva à importância de treinar nas zonas certas. O treino mais eficaz para melhorar o limiar de lactato, por exemplo, é o de intensidade de tempo, ou de limiar, o que é realizado logo abaixo ou exatamente na sua velocidade de limiar. A intensidade deve ser alta o suficiente para ser desafiadora, mas ainda sustentável por um período prolongado, como de 20 a 40 minutos. Por exemplo, se seu limiar de lactato é de 12 km por hora, o treino de tempo pode ser realizado a 10,8, 11, 11,9, que seria 90 a 99% da sua velocidade de limiar, como sugerem algumas abordagens de periodização de treino. Tal abordagem não só melhora a capacidade metabólica do seu corpo, mas também aumenta a eficiência neuromuscular e a capacidade de sustentar um esforço mais intenso. Vamos lá, para um aprofundamento prático, vamos falar de como o corpo se adapta. O treinamento no limiar de lactato aprimora a sua capacidade de oxidação de gorduras, oxidação de carboidratos, para a produção de energia, para o trabalho muscular, além de estimular o aumento do número de capilares no músculo. Mais capilares significam um suprimento mais eficiente de oxigênio para as fibras musculares, logo, uma remoção também mais eficaz desse lactato para ser utilizado como combustível por outros tecidos, como citei anteriormente, coração e fígado. Além disso, treinos de alta intensidade promovem uma adaptação também nas enzimas aeróbicas e no sistema de transporte de lactato. Vejam que interessante. Tudo isso fazendo com que seu corpo se torne uma máquina mais eficiente na reciclagem de energia. Por isso, a combinação de treinos de limiar, sejam eles contínuos, intervalados, tão poderosa, ela ataca as duas frentes principais, aprimora a produção de energia e, é claro, a capacidade também de remoção de lactato, permitindo que você sustente esforços mais intensos por um tempo maior. Então, vejam, a prescrição de exercício com base no limiar de lactato, seja por meio de testes sanguíneos invasivos ou métodos não invasivos, utilizando, por exemplo, uma frequência cardíaca, torna o treinamento muito mais preciso e personalizado. É a ciência aplicada para que você possa alcançar seus objetivos de forma muito mais eficiente. E se você quer se aprofundar ainda mais na ciência por trás do exercício e da saúde, não deixe de conferir também o meu livro digital Fisiologia do Esporte, onde reúno os principais testes, avaliações da fisiologia do esforço físico, as que utilizamos na prática, aplicado no dia a dia. Isso ajudará a entender mais sobre a fisiologia e o que de fato contribuirá para otimizar os resultados, sejam os seus resultados, ou dos seus pacientes, clientes, alunos, praticantes de exercício físico, até atletas de alto rendimento. Aproveite que está na promoção. Se você quer um aprofundamento ainda maior, personalizado, individualizado, eu tenho as mentorias. São uma espécie de aulas que são focadas na sua necessidade, com muito mais precisão. Mentorias aí na área de bioquímica e fisiologia do esporte, tanto presencial aqui em São Paulo capital, quanto online. Então, depois de tudo isso, comenta aqui embaixo se você já treinou com base no limiar de lactato, como foi a sua experiência. Não esqueça também de ver outros vídeos onde eu falo inclusive o lactato em si, mitos e verdades que giram em torno dele. Temos o teste cardiopulmonar também do exercício físico, que serve também para justamente determinar zonas de treinamento com muita precisão. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.